Questão da UNB muito boa, galera. Questão que fala um pouquinho de tudo. Fala de tecido epitelial, artéria e veia, coagulação, néfron, tem de tudo, mas um pouco. Trouxe essas figurinhas aqui para ficar bem fácil de visualizarmos aí todas as afirmativas. Beleza? Lembra que no QBio aqui é assim, filho. A gente pega a questão, meu irmão, trabalha só focado em matar questões, vestibulares isolados e, obviamente, Enem. Inclusive, no Enem, ó, tem aqui nesse link o nosso clube de canal que tem um intensivão do Enem, galera. Aí eu organizo os assuntos, mas aqui é sempre assim, filha. Trabalho, ó, voltado para matar questões. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. E o lance é o seguinte, ó, o cara disse que a Covid-19 é uma doença que afeta diversos sistemas dos organismos humanos. Seu início ocorre pela interação de proteínas do vírus SARS-CoV-2 com uma proteína chamada de receptor de ECA2, que, estando presente em diversas células, participa de vários processos orgânicos, como, por exemplo, o controle da pressão arterial, interferindo diretamente na dilatação de artérias. O receptor do ECA2, também abundante nos pulmões, interfere na resposta inflamatória, fatores que, estando associados à redução de trocas gasosas durante a doença, causam a baixa saturação de oxigênio. E as alterações em resposta inflamatória também podem desencadear mecanismos de coagulação, também, aí quase que eu pulei aqui a linha, causando obstrução vascular, chamada trombose. Essa, por sua vez, pode levar ao comprometimento renal, impedindo a filtração necessária à homeostase. Galera, eu insisto muito nessa tecla. Tá? O que mais rolou ao longo da pandemia foi muito professor trazendo informação bacana, nova, super interessantes. Mas, galera, em termos de prova, o cara não pode variar o que vocês estudam no ensino médio. E aí já é a segunda questão que a gente está fazendo aqui na prova do NB, que o cara traz o papo da Covid-19 e cobra somente assuntos antigos que, meu irmão, antes mesmo da Covid, meu irmão, a gente fazia questão sobre isso. Então, não tem mistério. Vestibular não tem mistério. Só não pode inventar moda. Né? Então, trabalhando focado no que realmente cai e tudo mais, você naturalmente vai ter sucesso. Vamos ver? Então, o lance é o seguinte, ó, tendo o texto anterior como referência inicial, julgue os seguintes itens. 20. O tecido epitelial presente nos pulmões é um componente importante para as trocas gasosas mencionadas no texto. Extremamente importante. Galera, quando a gente fala de tecido epitelial, por mais simples que ele seja, porque você não tem uma grande variação de célula, mas lembra que o arranjo deles tem uma ideia muito importante, tá, para a função. Por exemplo, quando a gente pensa na nossa pele, que tem uma função de defesa, já que estamos falando de imuno, ela é a barreira física do nosso sistema imunológico, ela tem que ter várias camadas para não passar pela epiderme um monte de porcaria que tem no ar. Vírus, bactéria, fungo, escambau. Beleza? Agora, aqui nos alvéolos, cara, lembra o seguinte, ó. Vou fazer de azulzinho, que normalmente é o padrão que eu uso, ó, De azulzinho, tá chegando aqui, ó, o sangue, que a gente chama de sangue o quê, galera? De sangue venoso. O sangue venoso, lembra que ele é o sangue que está chegando no pulmão, rico em CO2 e pobre em O2, ok? E aí, galera, quando você inspira, puxei o ar para dentro do pulmão. Lembra, galera, a gente vai ficar com uma alta concentração de oxigênio no pulmão e uma baixa de CO2, porque no ar atmosférico a gente tem 20 quebrado por cento de oxigênio e de CO2 somente 0,03%. Então, naturalmente, o sangue que está chegando no nosso coração, no nosso pulmão, ok? Ele chega rico em CO2. E aí a gente passa, ó, a setinha está apontando o CO2 aqui para o alvéolo. Enquanto o oxigênio que está encontrando esse sangue pobre em oxigênio, ó, o oxigênio ele vai para o sangue com menor concentração de O2. Maravilha? Estamos trabalhando com um conceito nada mais, nada menos que difusão simples. Beleza? Que é um papo de membrana plasmática, vocês já viram, ó, num resumão do Vitão. Entrem lá, tá? O link aí para vocês. Beleza? E aí, galera, lembra que esse fenômeno é um fenômeno que a gente chama de hematose. Então, essa troca ela é importante
para agora esse sangue sair, ó, pelo alvéolo, né? Sair como? Aqui, pelo capilar. Ele vai sair um sangue arterial. Um sangue arterial caracteriza o quê? Um sangue pobre em CO2 e rico em O2. Maravilha! Show de bola! O sangue volta lá para o coração e aí do coração depois ele vai ser, né, mandado para o corpo inteiro para oxigenar as células. Só que, gente, tudo isso acontece por difusão simples, ou seja, pela, né, no caso, membrana, ok? Plasmática. Lembra que difusão simples, né, a passagem é sempre pela membrana. E aí, galera, qual é o grande lance? Se vai rolar pela membrana, eu não posso pensar em camadas de células muito espessa. Por isso que tanto o capilar quanto o alvéolo, reparem aqui no desenho, ó, vê se vocês conseguem visualizar bem. Ó. A gente está caracterizando somente uma célula, ok? Compondo, né, o alvéolo e compondo o endotélio do capilar. Isso tudo, gente, é para deixar, né, bem próximo os componentes do interior do sangue e dos alvéolos, para possibilitar a troca. Então, quando você fala de um tecido de revestimento epitelial, de revestimento simples, somente uma camada, e pavimentoso, porque a célula é bem achatada, você vai relacionar a função de troca de substâncias, que é o que acontece aqui. Beleza? Então, galera, A20 tá ok, né? Ele disse que o tecido epitelial presente nos pulmões é um componente importante para as trocas gasosas mencionadas no texto. Sim, bem importante, né? Que ele seja bem fininho, ok? 21. O tecido muscular encontrado nas artérias a que se refere o texto é do tipo liso. Beleza, né? Lembrem aqui, ó, que eu estou trabalhando, ó, com artéria, ok? Artéria e veia. Né? E é importante relacionar, ó, exatamente aqui na túnica média, né, a composição dela por tecido muscular liso. E repare que nas artérias, ó, a camada, ó, ela é claramente mais o quê? Mais espessa. Por quê, gente? Lembra que a artéria é quem conduz o sangue do coração para o restante do corpo. Isso quer dizer que ela recebe um sangue, numa pressão das braba, pressão altíssima. Então, naturalmente, esse cara precisa ser mais espesso para aguentar essa pressão, enquanto na veia é quem traz de volta o sangue para o coração. Então, a pressão é mais baixa, então é por isso que é mais fininho, tá, o tecido muscular liso. E vale a pena, né, chamar atenção para a veia, né, para as válvulas, exatamente quem impede o refluxo, né, o retorno do sangue, né, pelas veias. Tranquilão? Então, tá certo, tipo liso. Lembra que a gente tem mais dois tipos de tecido muscular. O estriado esquelético, que está relacionado aos movimentos, né, voluntários, e tem o estriado cardíaco, que está relacionado, né, ao coração. Tranquilão? Beleza? Então, essa galera, tá, são os músculos que a gente tem que chamar bastante atenção aí para essa classificação. E está correta 21. Beleza? Já 22, o que acontece? Ele diz que a excreção de componentes indesejáveis na circulação sanguínea, como sais e ureias, ocorrem em estruturas chamadas alvéolos. Pelo amor de Deus, aí ele deu-lhe um soco no estômago, não é isso? Isso está extremamente errado. Por que está errado? Porque quem faz, né, a filtragem do nosso sangue, né, são os queridíssimos rins, correto? Fazer um rim aqui bonitão, ó. Um espetáculo de rim, né? Tá aqui bonitão. E se você der um zoom 3D no interior do rim, ó, a gente tem aqui os néfrons, ok? Então, galera, vale a pena demais vocês assistirem um vídeo sobre o sistema excretor e a formação da nossa urina, beleza? Então, vale muito a pena vocês entenderem tudo o que acontece aqui ao longo do néfron. Lembra aqui, ó, né, o glomérulo renal, né, ele filtra, aí a gente vai ao longo do néfron reabsorver. É importante você saber o que é reabsorvido em cada parte do néfron, ok? Né? No caso do proximal, a gente vai relacionar muito a reabsorção dos nutrientes, na alça néfrica, a água. A gente tem ação de hormônios importantes aqui, como a aldosterona e também o ADH, ok? Vale muito a pena assistir esse vídeo, porque vocês vão ver aí com muito mais detalhe,
né, como que forma a urina, que isso aí é uma aula, né, galera? Não dá para falar aqui dentro da questão. E a 23, né, que diz que a coagulação mencionada no texto é um processo que depende de íons cálcio, beleza? E vitamina K. Lindão, né? Com essa informação bem superficial você já matava. Relacionou a vitamina K à coagulação. E o cálcio também, né? Lembra quando a gente tem a primeira aula lá falando de sais minerais, a gente fala do cálcio ajudando a coagulação, na composição dos dentes, né? A gente fala e dos ossos, né? A gente fala dele também na contração muscular. Pô, um monte de função para o cálcio. E aqui eu botei um esqueminha bem resumidinho e que para a gente no ensino médio é o suficiente para a gente se ligar na coagulação. Em que eu tenho aqui ó, o fígado, né, relacionado aqui à vitamina K e a produção ó, da protrombina. Então lembra que quando rola a lesão, ok, ó, tecido com lesão, a gente tem uma aglomeração plaquetária liberando aqui a tromboplastina, que vai atuar na conversão da protrombina, ó, junto com cálcio, em trombina, e depois o fibrinogênio que vai atuar aqui, ó, originando a fibrina, formando uma espécie de uma rede, tá, que impede a passagem de células sanguíneas. E aí a gente fala da coagulação. Lindão? Beleza, gente? Muito assunto bom, muito assunto importante, né, que cai em prova pra caramba. E aí a gente já fez a avaliação aí da 29, da 29 não, desculpa, da 20 até a 23. Valeu? Forte abraço, até a próxima.